Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do tema pandemia, crises e capitalismo. O que uma coisa tem que ver com a outra? Será o que nós estamos vivendo hoje, nós vamos viver mais à frente também outras pandemias pelas mesmas razões? Como é que é a história dessas pandemias? O que está produzindo essas pandemias, né? E para conversar sobre isso, nós convidamos dois especialistas que acabaram de produzir um livro refletindo sobre isso, Pandemia, Crises e Capitalismo, que eu vou apresentar agora. Eu quero apresentar para vocês a Rosa Maria Marques. A Rosa é economista, é doutora em economia pela Fundação Getúlio Vargas. Ela fez o pós-doutorado na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Pierre Mendes, na França, em Grenoble, e na Universidade de Buenos Aires também. Ela é professora titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política e integrante da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Nacional de Saúde. Foi presidente também da Associação Brasileira de Economia da Saúde. Rosa, muito obrigado por se dispor a conversar com a gente aqui. Eu vou também apresentar para vocês o Manuel Guedes Leite. Aliás, o Marcel Guedes Leite, desculpe. O Marcel é doutor em Economia de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, ele é professor assistente doutor do Departamento de Economia e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política da PUC de São Paulo. E os temas que ele trata, principalmente, são políticas e finanças públicas, previdência, crescimento econômico, crises financeiras internacionais, descentralização e financiamento do ensino e da saúde. Marcel, muito obrigado também por estar com a gente aqui, né? Então, para começar a nossa conversa, eu fiquei observando que, de fato, essa pandemia que nós estamos vivendo, a Covid-19, ela não é a primeira, não é? E nós tivemos recentemente a gripe aviária em 2003, a gripe suína em 2009 e o ébola em 2013. Quer dizer, são coisas que estão acontecendo num tempo relativamente curto, num intervalo de tempo relativamente curto. E agora nós temos essa pandemia global que está matando milhões de pessoas, né, aqui no nosso planeta, em todas as partes. Eu queria começar perguntando, Rosa, o que tem a pandemia que ver com o capitalismo? Você pode explicar para a gente isso? Vou tentar, né? Olha, a resposta a essa pergunta, eu acho que está no próprio título do livro. O título não é Pandemia, Crise e Capitalismo, é Pandemias, né? Nós colocamos no plural. Veja, na verdade, essa é a primeira pandemia com o grau de letalidade que apresenta durante a fase capitalista, que é chamada de globalização, e que nós chamamos de mundialização do capital, né? Não é a primeira vez que a Organização Mundial da Saúde considera o que está acontecendo é uma pandemia, mas com o grau de letalidade que está existindo, é a primeira pandemia. E um dos motivos disso é dado pela própria globalização, né? No livro, a gente coloca dados, por exemplo, de como rapidamente, da última crise que houve, a crise de 2007, 2008 para cá, crescer o número de viagens internacionais, que são milhões de outras viagens, né? Ou seja, nós vivemos realmente num mundo que está todo interligado. Esse é um dos motivos da propagação, mas não é o único. Na verdade, o motivo primeiro, e não somos nós que dissemos isso, nós apenas vamos resgatar o que os epidemiologistas, que o pessoal que trata com o meio ambiente já anunciava há muito tempo, né?
a forma nossa de produzir e de consumir, cada vez produzindo mais, cada vez consumindo mais, adentrando espaços que estavam protegidos, não permitindo a existência de vamos dizer, de um espaço meio terra de ninguém entre a floresta e a cidade, onde os patógenos podiam se propagar e não chegar a atingir ninguém, né? Esse é um dos grandes motivos que os epidemiologistas colocam. E, em resumo, a nossa maneira de viver, que decorre da maneira com que nós nos organizamos para produzir e distribuir essa produção, é, na verdade, o grande culpado, né? Por isso, a única solução para fazer frente a uma era de pandemias que se cria, né, que surge para nós, é nós mudarmos a nossa maneira de viver. E aí, não, se você me perguntar, né, mas então tá na mão de cada um? Não, não está na mão de cada um. A gente pode ajudar. Evidentemente que tem que ser uma mudança coletiva, né, a partir dos poderes constituídos. Mas eu acredito que, na verdade, essa pandemia ela não teria assumido a proporção que assumiu, a rapidez com que ela se alastrou, se ela não tivesse ocorrido exatamente nesse momento dentro do sistema capitalista mundial. Né? O sistema capitalista, nessa sua fase globalizada, que a gente chama de mundializado, as comunicações, os contatos são imediatos. Né? Então, o que se faz é realmente uma transmissão muito rápida dos vetores. Então, em qualquer outro sistema ou em outra época, a gente acredita que não teria ocorrido uma pandemia como essa. Daí o porquê nós achamos o seguinte: como o sistema capitalista não está sendo colocado em xeque com esta pandemia, né, nada, eu acho que leva a acreditar que vai se mudar o modo de produção capitalista. Pelo contrário, tudo que é feito na defesa dele. Né? E o que, como a Rosa estava falando, não havendo uma mudança no espírito básico da acumulação de capital, só vai ser cada vez mais potencializada, né, novas pandemias. Né? Então, mas olha, tem uma coisa aí que me deixa intrigado, porque o avanço técnico, tá bom, está acontecendo dentro do capitalismo, mas o avanço técnico é uma característica do desenvolvimento da ciência, do conhecimento, né, dos instrumentos com os quais a gente produz, consome, não sei o que e tal, né? Quer dizer, vocês estão dizendo que o capitalismo é responsável pelas pandemias? Eu não consegui entender direito por quê. Não sei. Não Posso sei. eu responder? Tentar responder? Bom, eu estou dizendo claramente que o capitalismo é responsável pelas pandemias. Tá? Ele não é responsável pela criação do novo coronavírus, mas ele é responsável pela exposição da população ao novo coronavírus. Por que disso? Por quê? Porque o capitalismo é um modo de produção que tem características totalmente distintas dos modos de produção anteriores, né? É produzir cada vez mais, realmente cada vez mais, uma busca incessante de uma ampliação da produção e da produtividade, o que tem como correspondência um consumo cada vez maior. E nisso você tem uma ação predatória em relação à natureza. Aquilo que eu tinha colocado na primeira resposta, eu retomo agora, que hoje você adentra lugares que estavam preservados da natureza sem nenhum cuidado. E, com isso, tu expõe o ser humano a novos patógenos, né? Então, isso decorre do capitalismo, dessa busca desenfreada. E veja, Silvio, nós não estamos falando bobagem, não. A gente viu durante a pandemia como é possível viver com menos, como é possível não consumir tanto, como é possível você não agredir tanto a natureza como se agride. A gente coloca no livro, né,
parece uma coisa assim meio ingênua, meio romântica, mas o que a gente viu? A poluição melhorou, as águas melhoraram, ali estava muito claro que era a ação da produção maluca e do consumo maluco. Só que depois, né, começou a aparecer nos rios e nos mares as máscaras, né, que foram jogadas. Aí a gente fica um pouco triste, né, em relação ao nosso futuro. Não sei se Até o Marcelo combate, quer até o complementar. combate, né, a própria pandemia, ela se faz também no ambiente de consumo exacerbado, né? Tudo é descartável, tudo é muito rápido, de consumo rápido, e cada vez se desejando mais consumos, né? O sistema capitalista ele não está aí à toa nem nada, né? O ser humano deseja o consumo, né? Ninguém vai, é difícil as pessoas abrirem mão de consumir cada vez mais. Então, o que a Rosa está falando, na verdade, e que se abriu com essa pandemia, é que talvez valesse a pena os estados repensarem, conduzirem uma forma nova das pessoas encararem o seu consumo. Que só elas encarando um novo consumo, uma nova forma de consumir, é que o sistema pode se adaptar a isso. Senão, ele segue na sua lógica fundamental de cada vez produzir mais para consumir mais, não importando o que ele vai precisar. Né? Se tem que submeter a natureza a isso, né? Submeter o próprio Estado e tudo mais. Então, é uma nova posição, talvez um tanto quanto romântica, eu acredito, né? Marcelo, deixa eu aproveitar, porque, olha, no Brasil, a gente tem dados de que mais de 50% da população está em insegurança alimentar. Né? Quer dizer, eles não estão consumindo assim esse absurdo que vocês estão falando. Né? Como é que é essa história? Mas aí você está falando de alimentos, né? Em primeiro lugar, nós estamos com esse elevado percentual da população em segurança alimentar, mas não faltam alimentos. Não faltam alimentos no mundo. Isso está mais do que comprovado. Já fazem, eu acho que mais, sei lá, uns 20 anos que eu ouço isso, que a gente pega os dados da FAO e de outros lugares. Não falta a produção de alimentos. O problema é a distribuição dos alimentos. O problema é o desperdício dos alimentos, porque os produtores preferem destruir a produção do que entregar para quem precisa. Então, é um outro problema aí. Agora, você está falando de alimentos, nós não estamos falando de alimentos. Nós estamos falando de tudo em geral. Basta você olhar para o seu lado, imagine que tu está fazendo home office, que nem nós, né? Basta olhar para o lado e ver de que material são feitas as coisas. Em primeiro lugar. Por quê? Porque a tecnologia ela não é neutra. Vamos parar com essa. Você começa a perseguir um desenvolvimento que é agressivo à natureza. Por exemplo, o plástico. O plástico, a criação do plástico, foi uma maravilha para a indústria, reduziu custos barbaramente. E nós, consumidores bobocas, achamos o máximo o tal do plástico. Né? Hoje até o carro é de plástico, tudo é de plástico. Bom, mas tem um problema. Ele dura uma eternidade, entre aspas. Né? Então, as escolhas tecnológicas, a pesquisa e desenvolvimento, ela tem que estar também necessariamente sintonizada com a construção de um outro mundo. Tá? Então, eu não tenho essa de achar que a tecnologia é ótima e tal. Mas, outra coisa, nós todos estamos com um computador, imagino, usando um computador. Quando é que vocês compraram o último computador? Ele não se torna obsoleto rapidamente? Ou seja, existe uma série de mecanismos que impõem que a gente simplesmente jogue fora algo que poderia estar funcionando. Né? No caso, a gente tem que trocar o computador por obsolescência tecnológica. Mas daí é um pulo para, por exemplo, você comprar roupas e sapatos para estar minimamente na moda, enquanto que o armário está cheio. Ou seja, a relação com as coisas tem que mudar. O Marcel falou, né, que todo mundo deseja consumir. É verdade isso, mas isso foi imbuído na nossa cabeça, né?
Os homens não nasceram com um desejo maluco de consumir, isso foi uma construção dos últimos tempos. E assim como eles ficaram com esse consumismo exacerbado, e muito embora nem toda a população brasileira seja assim, né? Mas existem povos que nós sabemos que são extremamente consumistas. Mas assim como a gente não nasceu, a gente pode mudar nossa atitude em relação ao próprio consumo. Mas eu estou falando de consumo e de produção, as duas coisas. Mas eu ainda vou insistir na questão de que esse consumo não é todo mundo que consome, né? Não, mas veja, então, o problema é outro, Silvio. O problema é distribuição, como a Rosa colocou, né? Ah, para o sistema capitalista como um todo, o importante é o consumo, que a gente chama de consumo agregado, né? De todo, né? Quem está consumindo para o sistema é pouco relevante, né? Agora, isso tem por trás um outro problema sério, que é um problema social, um problema humano, né? De que você tem uma parte da sociedade que consome excessivamente, como a Rosa diz, desperdiça violentamente, isso em qualquer lugar. Não, nós estamos falando, se falarmos aqui de São Paulo, isso é muito perceptível. Uma parcela bastante expressiva da população consome demais e desperdiça. Né? Outras não. Outras não têm sequer, como você está levantando, alimentos para consumir. Né? Veja nessa pandemia, a classe média que consome excessivamente, né, sua renda, de repente teve limitada essa capacidade, essa alternativa de consumir. E o que se percebeu? As pessoas em casa fazendo home office, coisas desse tipo, percebeu que podia fazer reformas. Né? Os imóveis, a quantidade de reformas, demanda que teve de produtos de construção civil para fazer reformas foi imensa, sendo que as pessoas estavam vivendo muito bem nas suas moradias até então. Né? Então, encontra nesse momento uma possibilidade de expandir seu consumo. Né? Ao passo que outros estão alijados desse processo. E eu acho que esse é um problema muito sério, principalmente na América Latina. Na América Latina isso é exacerbado de tal forma, né? Ele existe no mundo inteiro, com certeza, né? Mas essa desigualdade que a gente vê, né, na América Latina, na África, ela é absurda, é inconcebível. Né? Isso que eu acho que é o outro problema seríssimo a ser tratado. Né? E a pandemia tem a ver com isso, no sentido de que, né, também a pandemia, quem é mais afetado são exatamente essas categorias que estão mais alijadas do processo de consumo. Né? Sabe que outro dia eu estava vendo na televisão uma fala do Elon Musk, aquele bilionário norte-americano que tem a pretensão de fazer uma colônia humana em Marte, com 1 milhão de habitantes dentro de 30 anos. E ele diz assim: eu estou fazendo isso porque vai se tornar inviável a vida na planeta Terra. Por isso que eu estou preocupado em investir os bilhões que ele está investindo na SpaceX e outras coisas assim, né, para poder viabilizar essa colônia. É inevitável que o mundo vá para um colapso assim, ou vocês acham que tem saída? Bom, o Silvio faz cada pergunta, né? Se eu responder inevitável, eu sou pessimista. Se eu disser não, ó, eu estou na batalha. A inevitabilidade ela só existe se você desiste de lutar, se você desiste de tentar discutir e transformar as coisas. Né? Nós estamos vendo um agravamento da questão do meio ambiente, isso não há dúvida, não precisamos falar do degelo, do aquecimento global, das pandemias, mas, ao mesmo tempo, os movimentos em defesa da natureza estão aumentando e alguns governos já estão se sensibilizando. Né? Então, eu não posso dizer o que vai acontecer no futuro, eu prefiro acreditar que vai ter resultado, né, essas demandas.
Agora, se nada for feito, é inevitável, só que ele talvez esteja sendo otimista, né? Talvez não dê tempo para criar as condições de fazer uma colônia em Marte. Eu acho difícil também. Eu acho difícil. O que eu acredito é que dentro desse sistema, dentro da forma como é conduzido o consumo e a produção hoje em dia no mundo, realmente não cabe essa população toda no mundo, né, de uma forma minimamente humana, diria assim. Né? Não é à toa que o sistema deixa uma parcela imensa da população totalmente fora, né, do consumo de qualquer coisa. Né? Essas iniciativas que a Rosa comenta, por exemplo, é muito perceptível na Europa, onde você tem um outro padrão já de acesso a bens de consumo, participar da produção, né? Um padrão de vida médio da população diferente, que se permite fazer essas escolhas, né? E conduz o Estado nessa decisão também. Né? Tudo isso é muito mais complicado, muito mais difícil, onde uma pequena parcela da população se beneficia do sistema todo de produção, e e o restante fica totalmente desagregado, sem capacidade de se fazer ouvir, né? E é aquilo que a gente chamava, né, um exército de reserva, na verdade, para o sistema. E o sistema continua evoluindo da forma como ele evolui até agora. Né? Marcelo, eu queria continuar com você, porque a Rosa reclamou das minhas perguntas complicadas, eu vou fazer uma para você, então. Né? Quer dizer, nós estamos falando das possíveis reformas dentro do capitalismo ou nós estamos falando de um pós-capitalismo para superar a crise atual? Não, as propostas, vejam, são sempre dentro do próprio sistema capitalista. Né? Porque se a gente for esperar o pós-capitalismo, né, esquece, a gente vai saber quando que isso vai ocorrer. Né? Então, como a Rosa colocou isso importante, né? Tem que se repensar as prioridades, repensar como que se deseja o mundo. Então, é dentro do próprio sistema. Né? Óbvio que isso pressupõe uma transformação radical, né, das prioridades, dos desejos dos participantes. É totalmente diferente. Né? Quando a gente fala de um ecossocialismo, por exemplo, né, é dentro do sistema que você tem que ir alterando, progredindo, força, no sentido da igualdade, né, de um consumo mais preservador do meio ambiente, etc. Mas não é fora, não. Eu acho que, não sei, eu não enxergo essa possibilidade de esperar a coisa passar para ver o que vamos fazer depois. Não, não é. É como assim, não dá para esperar acabar a pandemia para ver o que vamos fazer depois. Nós temos que propor agora as alterações para que futuro que a gente deseja. Estou vendo que a Rosa está com... Deixa eu fazer uma complementação. Veja, é uma complementação mesmo, porque depende do que a gente está falando, né? O Marcel tem toda a razão quando ele disse que a gente não pode esperar, tem que fazer hoje, no interior do que nos é dado, né? Os condicionantes estão dados. Eu estou num país X com um governo Y, um outro está num outro, completamente diferente. Você tem que mudar já. Agora, no limite, uma mudança radical, ela é contra o capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo é dele próprio esse buscar a produção ampliada, né? O Marx já explicava isso, que não se trata de uma reprodução simples, e sim de uma reprodução ampliada, sempre buscando maior produtividade e produzindo cada vez mais, né? Então, no limite do limite, se trata, assim, da construção de uma nova, numa sociedade totalmente nova, que você chamou de pós-capitalismo. Mas você não pode ficar de braços cruzados esperando que isso aconteça, mesmo porque
Não está escrito nas estrelas que vai necessariamente acontecer. Então, você tem que, desde hoje, propor no teu bairro, começa no teu condomínio, se morares em um edifício, no teu edifício, no teu bairro, na tua comunidade, organizando, mudando práticas cotidianas de uso de coisas, o reuso da água, é tudo ao mesmo tempo. Agora, isso cria uma complicação porque se trata de um período de transição. E esse período de transição ele pode ser muito longo. Ele pode ser tão longo que não seja suficiente, dado o que os especialistas estão dizendo que pode vir a acontecer, né? Mas, de qualquer maneira, eu insisto, não podemos ficar de braços cruzados. Mas espera aí, o que pode vir a acontecer, segundo os especialistas? O que acontecer é que um aquecimento um pouco maior do que já está ocorrendo coloca em risco boa parte da costa, por exemplo, das cidades que estão perto, nas margens costeiras dos oceanos, os furacões, os ciclones. Eu sou gaúcha, moro em São Paulo há muito tempo. Então, eu fico impressionada quando começo a contar coisas que estão acontecendo, principalmente em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul também, que nunca aconteceu. Ou seja, de repente vem um tipo de um mini ciclone. Isso sabemos que é uma mudança, né? Agora, todo mundo sabe que vai subir a energia elétrica, né? E que estão pensando em racionamento. E por quê? Porque as chuvas não vieram. Mas por que as chuvas não vêm? Já a gente sabe, desmata lá na Amazônia, aí os rios aéreos não chegam aonde tem que chegar, né? Então, essas coisas já estão aparecendo. Agora, catástrofes podem ser bem piores do que essas que eu estou mencionando aqui. E fora isso, né? é, os- Atualmente, eu acho que não existe mais espaço no planeta que não seja explorado pelo sistema de produção, né? A fronteira de produção já foi ocupada praticamente toda. Então, aí, o grande problema que surge com isso é que você tem que extrair cada vez mais dessa fronteira que já está ocupada, dessa disponibilidade. Então, o que não vai dar tempo, que nós estávamos falando, é construir a colônia em Marte, entendeu? Não vai chegar, dar tempo de você fazer algo alternativo, né, que possa atender, né? Eu não sei se eu estou entendendo bem, mas a sugestão de vocês é que os 7 bilhões e meio de pessoas passem a consumir menos, né? Quer dizer, ou então aquela parte mais de classe média para cima passe a consumir menos, né? E isso ajudaria a resolver a crise. Mas eu fico pensando, se nós estamos falando do modelo capitalista, quer dizer, nós temos que olhar para o poder, né? E quem que manda no modelo capitalista e quem que está fazendo que o modelo capitalista haja dessa maneira predatória? Mas, Não Silvio, serão eles os responsáveis pela crise? então, Silvio, primeiro que nós não estamos colocando que a saída é via consumo. Nós falamos em processos de produção, de adoção de tecnologia, tem que mudar absolutamente tudo, da produção ao consumo. Agora, você tem toda a razão. Só que o poder não é algo abstrato, né? O poder está aí defendendo os interesses daqueles que são os detentores das fábricas, dos processos de trabalho em geral, né? Ou seja, da indústria, da produção de mercadorias em geral. E esses poderes, quando eles são concretizados nos elementos responsáveis por tocar a produção, eles são sensibilizados a partir de pressões, a partir de demandas. Então, se eu não estou imaginando uma tomada de poder, vamos dizer assim, se trata, pelo menos no momento em que estamos vivendo, né, impedir a ocupação de uma terra que não pode ser ocupada em termos financeiros, produtivos. Por quê? Porque ali
a área de manguezais, ali é um lugar que não pode ser ocupado. Quem vai ocupar? População. Tá? Vai dar certo? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Quando eu cheguei em São Paulo e a gente descia para Santos, tinha aquela nuvem sobre Cubatão. Lembram-se disso? Hoje tem filtros. E como foi feito aquilo? Com muita pressão social. Tá? Então, você tem razão. Claro que é o poder. Há que mudar, mas o poder tem que ser pressionado. Né? Eu vejo isso, por exemplo, nessa quantidade imensa de projetos que tem no Congresso para ocupação de terras indígenas, né, de quilombolas, etc. Veja, isso se não houver uma pressão social, entendimento social de que aquilo não pode ser, tem que ser preservado, aquilo não pode ser ocupado, né, sem uma pressão social, realmente não tem alternativa. Eu acho que a Rosa coloca bem isso, né? É necessário que a sociedade assuma, como um todo, suas prioridades. Não é? Lembro de um caso que a gente estudou, cita até no livro, né? O Bem Viver, né? Na América Latina, em que o Equador coloca na sua Constituição o direito da natureza como um ente com direito, né? Algo totalmente inovador no mundo. Né? Só que, ao mesmo tempo, como elemento concreto disso, que elas decidem não extrair petróleo do território, tá? Sei lá, 850 milhões de barris, algo assim, né? Mas desde que o resto do mundo transfira para o Equador os recursos equivalentes, né? Quando, na verdade, a própria sociedade equatoriana é que, ao colocar na Constituição, tem que fazer valer esse interesse dela e não repassar para outro. Então, é uma mudança de postura social da sociedade como um todo. Né? Então, deixa eu continuar fazendo meu papel de provocação, Rosa. Eu estou vendo. Eu tenho defendido, inclusive, em alguns editoriais que eu estou escrevendo no jornal, no Le Monde Diplomatique, que, por exemplo, o agronegócio tem que acabar. A mineração tem que parar. Coisas assim que hoje em dia são um absurdo falar, porque todo mundo acha que se não tiver o agronegócio, a nossa economia vai para o brejo. Né? Você acha que essas medidas radicais de que vocês estão falando envolvem coisas como essa ou não? Olha, do meu ponto de vista, a gente não aborda isso no livro, então temos completo. Podemos discordar, né, Marcel? Do meu ponto de vista, há que ser radical, porque é na radicalidade que tu vai chegar no meio do caminho. Tá? Então, tem que propor, sim, acabar. Por exemplo, mineração a céu aberto, não tenha dúvida. Isso, que aliás, não é um problema lá em Porto Alegre, né, na região do Guaíba, está ameaçada, né? Tem a proposta de mineração. Na Patagônia, na Argentina, que é degradante da natureza, fora outros problemas que introduz. Mas, levantando a tua questão, eu acho que tem que ser radical. E talvez o que seja mais difícil, Silvio, é quando a gente pensa em Brasil, tá? Brasil com o nosso povo, com pouca tradição organizativa, de luta, de pouca cultura. Vamos falar a verdade, eu digo enquanto um coletivo. É mais difícil. Parece que quando a gente fala, a gente começa na nossa cabeça já dividir a população. Tem o grupo X, o grupo Y, esse aqui concorda, o outro discorda. Agora, vamos pegar o exemplo de outros países. Em outros países, você tem um acúmulo já de discussão sobre essas questões que estão trazendo resultados. Usina de energia nuclear não vai existir mais. Carro com movida a gasolina ou a diesel não vai existir mais.
e nós, por outro lado, nem colocamos isso em cogitação. Tá? Então, é importante a gente ver o acúmulo do resultado das lutas, das lutas, quando eu digo, não é uma luta apenas de ir para a rua com cartazes, se trata de encaminhar leis, se trata de dar cursos, de formar gente, né, para que se crie uma conscientização. Então, tem uma dupla mão. De um lado, a sociedade, que é chamada de sociedade civil, de outro lado, os partidos têm que introduzir isso nas suas pautas, e alguns já estão introduzindo, né? Mas é relativamente nova a compreensão disso aqui no Brasil. Nós, há pouco tempo, tivemos governos progressistas que não tinham isso como bandeira, porque não haviam acumulado, no período anterior, a importância da questão do meio ambiente. Eu vejo assim, a questão como você está levantando, Silvia, me remete, né, a ver como é que o Brasil se posicionou no mundo, nesse mundo capitalista. Né? Ele tem uma postura muito passiva. Um dos elementos que caracterizava, diferenciava o Brasil, por exemplo, dos outros países da América Latina, era uma diversidade da sua estrutura de produção. Então, até nos anos 70, nós tínhamos uma diversificação absurda. Né? Saímos de um modelo agrícola, como hoje é praticamente isso, né, para uma estrutura muito mais moderna, mais industrial. E, a partir do final dos anos 80, o Brasil aceitou simplesmente ocupar essa divisão toda que foi feita, essa globalização, abriu mão da sua indústria, tá? E concentrou tudo na agricultura e na extração mineral. Né? Isso está errado. Essa centralização, essa concentração não é ideal. Ela é boa no sistema como um todo para o capitalismo, que extrai o melhor de cada espaço. Mas e isso é uma coisa que a gente discute na pandemia. Essa centralização, essa mundialização da produção não foi boa para a sociedade. A sociedade pagou esse preço com a demora em poder, por exemplo, enfrentar a pandemia. Né? Se nós tivéssemos, quando eu digo nós, todos os países tivessem mantido uma estrutura básica de saúde, de serviços de saúde, de produtos na área de saúde, certamente teria evitado muitas mortes nesse processo. Né? Mas e o Estado mínimo, né? Porque nós estamos com um governo que defende o Estado mínimo, né? Mas o Estado mínimo é capaz de fazer isso? Estado mínimo, na verdade, é uma falácia. Não existe Estado mínimo. O Estado é sempre muito grande. Né? O Estado mínimo vem da ideia de uma visão muito tendenciosa da neoliberal, tá? Que acha que o Estado tem que ser pequeno. Tá? Não é, o Estado é muito grande. No neoliberalismo, o Estado é grande. Né? Veja que as decisões que os Estados fizeram, né, e vieram, a orientação veio do Banco Mundial, veio dos organismos internacionais, tem que gastar, o Estado tem que gastar para enfrentar a pandemia. Não, é para salvar a economia, é para salvar o sistema de produção, tá? Para continuar acumulando. Então, não tem Estado mínimo. O Estado mínimo é a ideia que ele deve ser mínimo na produção, ele tem que abrir espaços para o setor privado. Essa é a ideia. Mas só que se o setor privado não abre, não ocupa esse espaço, ele tem que assumir. Isso é uma das coisas que nós defendemos no livro, inclusive. Ele tem que ocupar esse espaço e tem que preservar. Não é Estado mínimo, porque ele gasta muito e cada vez está gastando mais. Só que não é na área social, não é, né? Até na área social gasta mais também, porque é necessário preservar o equilíbrio e como você diz, você mesmo falou, né? Você tem um grupo dominante que submete uma grande parcela da população. Só que esse domínio precisa ser preservado no sistema de produção. Então ele precisa ceder, ele precisa gastar para assegurar essa estabilidade mínima social. Nossa, olhando pelo mundo aí,
Quais são as indicações que nós temos? Eu acho que o Marcel falou do bem viver, mas eu queria saber quais são as indicações que nós temos de para onde ir, hein? E para onde? Para sair da crise. Para sair da crise, pois é. Mas agora, então, já que tu fala em crise, mas primeiro deixa eu retomar um pouquinho do que o Marcel falou, tá? Porque a expressão Estado mínimo, ela foi cunhada. Quem é que fala Estado mínimo? São os progressistas, dizendo que o neoliberalismo quer criar um Estado mínimo, tá? Essa que é verdade. E é um equívoco, é o que o Marcelo acabou de dizer. A gente confunde o fato de que, na maioria das vezes, não na pandemia, né? Mas que, na maioria das vezes, o Estado quer se retirar de determinadas áreas em que ele estava presente depois da Segunda Guerra Mundial, que criou o Estado do Bem-Estar, com um Estado mínimo. Nós mostramos dados, né, Marcel? O gasto nas principais economias do mundo só crescem, só crescem. O Estado é cada vez maior. Agora, eles querem gastar nas áreas que têm interesse, e nós queremos que eles gastem em outras áreas. Tá? Outra coisa que o nosso ministro, de fato, falou em uma redução do gasto para 10% do PIB. Mas aí é outra história. Agora, para onde nós vamos? Não sei te responder. Eu sei para onde nós deveríamos ir, né? Mas para onde nós vamos eu não tenho a mínima ideia. Então vamos lá, para onde nós deveríamos ir? Silvio, eu vou te dizer por que eu estou te respondendo dessa maneira. Porque, infelizmente, eu moro no Brasil e eu estou vivendo o que está acontecendo no Brasil. E é uma coisa inacreditável. A gente faz análise de conjuntura, nós fazemos um levantamento das ações do governo, né? Durante a pandemia, levantamos todas as medidas que foram feitas e, ao mesmo tempo, aquela coisa de passando o trator do lado, né? Passando A boiada. A boiada do lado, tratorando, né? Com a boiada passando, e você vai dormir e no outro dia aconteceu mais 20 coisas, ou seja, tu não consegue mais acompanhar, no caso do Brasil. Eu tento manter um mínimo de coerência na análise para vendo os grandes traços, né? Porque se a gente se perde nas ações, então por isso que eu digo, fica difícil. No Brasil eu não sei para onde a gente vai. Agora, no plano mundial, algumas coisas interessantes estão acontecendo, tá? Acontecendo, mas veja, não necessariamente como se fosse um acordar, né? Mas a gente vê as ações de taxar as empresas multinacionais, isso não é pouco, hein, pessoal? Tá? A gente vê ações, pelo menos no plano da retórica, mas antes não sequer falavam, hoje estão falando, de serem mais efetivos em relação ao meio ambiente, o G7 falando, tá? E isso colado aos movimentos que existem dentro da sociedade. Agora, não me importa os motivos, se é para manter as suas formas de dominação, ou se é porque se deram conta da gravidade do problema, né? A gente tem que aproveitar esse momento para avançar na construção de algo mais salutar na relação sociedade e natureza. Agora, isso é só um aspecto, né? Toda a nossa conversa está girando em torno disso, mas tem a questão da desigualdade, né? Tem que aqui, eu acho que foi o Marcel que mencionou, que durante a pandemia se aprofundou a desigualdade e você mencionou, Silvio, o número de pessoas que estão em segurança alimentar no Brasil. Isso é igual no mundo inteiro. Então, tu tem questões que, se não forem enfrentadas, podem criar uma situação muito grave para aqueles que estão no poder. Não que eu esteja aqui defendendo de quanto pior, melhor, mas as pessoas, a sociedade, elas têm um limite, né?
de aguentar as coisas. Antes de caírem numa posição totalmente apática, porque eu me lembro, quando eu li os livros sobre a fome provocada pelo imperialismo inglês na Índia, que chegava um momento que as pessoas estavam tão apáticas, morrendo de fome, que não reagiam, né, para nada. Mas antes de chegar numa situação dessa, existe uma situação em que as pessoas reagem, né, porque não aguentam mais. E isso, acho eu, já existe várias pessoas falando sobre isso, né, estudando sobre isso, é uma preocupação dos poderosos deste momento. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso é um processo contraditório, né? Cheio de contradições, né? Por exemplo, essa pandemia mostrou que grande parte do trabalho pode ser feito de modo remoto, né? E algo que é perceptível, e várias empresas estão dizendo já, claro, que mesmo com o fim da pandemia, alguns segmentos do trabalho serão feitos de forma remota, né? Isso, né, ao mesmo tempo, é muito ruim para a classe trabalhadora, não só porque ela se expõe a uma exploração muito maior, como também ela está longe dos seus parceiros e não consegue se organizar como categoria, como grupo de poder, né, para fazer valer. Então, é um processo, assim, tem coisas boas, né? Por exemplo, algumas medidas que vários países têm adotado de dizer o seguinte: olha, a classe mais rica tem que pagar um pouco desse processo todo de recuperação da pandemia, né? Mas, ao mesmo tempo, outros elementos vão ocorrendo que vão no sentido oposto, né? De não beneficiar o restante da população que não faz parte dessa classe dominante, né? Então, não é fácil saber para onde a gente vai, né? Olha, passa rápido, o papo está bom, mas nós estamos chegando no final do nosso programa. Cada um tem, vamos dizer assim, 2 minutos para se expressar. E eu queria lembrar a vocês que, por exemplo, nós temos iniciativas que já são importantes. O nosso querido economista Paulo Singer, quando ele estava trabalhando com a questão da economia solidária, ele fez um censo e descobriu mais de 20 mil experimentos de economia solidária no Brasil, não é? Quer dizer, tem a visão dos povos originários, dos povos indígenas, que também se integram com a natureza. E eu queria que vocês sinalizassem nessa fala curta de cada um agora, para terminar o programa, onde é que a gente pode visualizar a nossa esperança? O que pode ser exemplos que possam ajudar a gente a compreender o caminho que nós precisamos trilhar? Bom, no livro, no último capítulo, a gente trata da questão do meio ambiente, né? E nós levantamos as várias posições, inclusive o desenvolvimento sustentável, mas a gente canaliza tudo para a discussão do bem viver e do ecossocialismo. O bem viver é uma realidade, né? Ele está presente na Bolívia, ele está presente em regiões do Peru e do Equador. Da Bolívia, em particular, eu conheço um pouco. Eu acho que se trata de aprender da onde beber a esperança, é com os povos originários, né? Mas, veja, não se trata de propor uma volta para o passado. Se trata, dentro do presente, com o desenvolvimento atual das forças produtivas, da tecnologia, você mudar a relação, ou seja, você dar importância para o valor de uso das coisas, né? Enquanto algo funciona, eu não troco, aquela coisa toda. Quem ensina isso muito bem são os povos originários. E já que nós estamos aqui no Brasil, vamos falar dos povos originários, né? Que se fez presente, diga-se de passagem, na última eleição, né? Para presidente da República, com a Sônia Guajajara como vice-presidente na chapa que estava o Boulos, né? Aquilo ali, para mim, foi muito simbólico, tá?
E nós que moramos na cidade, pouco conhecemos deles. Então, essa seria uma sugestão. Marcel, por favor, seus 2 minutos. Eu complementaria dizendo o seguinte, né? Como eu disse, na Europa também você tem várias iniciativas, né, de repensar o mundo, repensar os seus valores, né, o seu próprio consumo, sua posição, reconhecendo o direito das gerações futuras também a esse bem-estar. Então, iniciativas como a gente vê na Holanda, por exemplo, eu acho que tem que ser sempre vistas como alternativas viáveis e possíveis também para países como o Brasil. Né? Aqui é tudo muito mais complicado, com certeza, em outro estágio do desenvolvimento da sociedade, mas há espaço sim. Né? A sociedade precisa se organizar, eu acho que as instituições também, né, devem se posicionar, da sociedade civil se posicionar em defesa dessa maior harmonia, não só com o meio ambiente, mas eu acho que o grande problema a ser enfrentado, né, e é uma responsabilidade da sociedade, é essa desigualdade na distribuição de renda e no acesso ao próprio consumo. Né? E isso tem que ser visto. Olha, eu queria agradecer muito a Rosa Maria Marques e ao Marcel Guedes Leite pela bela conversa que nós tivemos agora. Agradecer a você também que está nos assistindo e dizer que semana que vem tem mais. Obrigado.